Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Tudo bem, gente? Bom dia, meus amores. Como está sendo essa semana para vocês? Hoje, no nosso vídeo de português, em nossa aula de português, nós vamos falar sobre verbo. Vamos trabalhar sobre verbo, que é um conteúdo que tinha já vem adiantando há um bom tempo. Então, hoje chegou o momento, a hora da gente trabalhar sobre verbo. Só que antes da gente iniciar com nossa aula de hoje sobre verbo, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso é importantíssimo e ajuda muito tia a acompanhar vocês aqui pela sala de aula, tá bom? Pelo Google Class. Tá certo? Então agora eu vou fazer a chamada e eu já peço a vocês que peguem o nosso livro didático de português e abram ele na página 120, porque a gente vai trabalhar sobre verbo, tá bom? Então vamos lá, fazer a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória, certo? Então agora a gente vai começar com a nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre verbo, certo? Então eu já peço que vocês peguem um livro e abram na página 120. Vamos falar sobre verbo. O verbo, gente, ele vai ter alguns tempos verbais, onde os mais específicos que a gente vai trabalhar vão ser presente, passado e futuro, certo? Lembram quando a gente falou sobre os pronomes do caso reto? Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles voltam aqui nesse conteúdo sobre verbo, onde a gente vai ter eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eles vão representar as pessoas do verbo, onde eu vou ter eu, tu, ele ou ela, vão estar no singular, que a gente já viu, e nós, vós, eles ou elas vão estar no plural. Aqui eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Aqui eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural, tá? E aqui singular. Então, como eu falei no início da aula, os verbos eles podem indicar presente, passado ou futuro. E os verbos, na maioria das vezes, eles indicam ações, né? Então, se eu tiver aqui a palavra amar, amar está no infinitivo escrito com AR no final. Amar. E eu quero colocar amar no presente, né? Algo que está acontecendo no presente. Então ficaria eu amo, tu ama, ele ou ela ama, ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Presente, tá? Está no presente. Se a gente for colocar o verbo amar no passado, seria eu amei, tu amou, ele ou ela amou, nós amávamos, vós amavas, eles ou elas amaram, tá? E se for no futuro, é algo que ainda vai acontecer. Eles amarão, sabe? Ainda vai acontecer. Eu amarei, tu amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Ainda vão acontecer. E uma coisa que eu quero deixar clara aqui. No passado, as palavras no plural, eles ou elas no plural, tá? Eles vão ser escritos no passado com o final AM, tá? Final AM. No futuro,
Eles ou elas vão ser escritos com o final ão. Se vocês verem uma palavra com o final ão, já sabem que elas estão no futuro. Final an com AM estão no passado. Dito isso, eu gostaria agora de começar a leitura com vocês da página 120. Verbo. Observe as imagens. Lúcio pratica exercícios físicos diariamente. Leila está muito cansada. Relampejou a noite inteira. Chamamos de verbo as palavras que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza. Os verbos se flexionam em pessoa, número, modo e tempo. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles são pessoas. Aqui são as pessoas do verbo. Eu, tu, ele ou ela são as pessoas do singular. Nós, vós, eles ou elas são as pessoas do plural. Tempos verbais: presente, passado, futuro. Pessoa em número. O verbo pode estar na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, como eu já tinha adiantado a vocês. Exemplo: Débora entende muito bem vários idiomas. Terceira pessoa do singular, ela, que é Débora. Nós iremos o mais rápido possível. Nós, primeira pessoa do plural. Modo. O modo dos verbos são indicativo, indica a ação de modo preciso. Certo. Passarei o Natal com meus familiares. Passarei. É algo certo. Está indicando uma ação aqui certa, que vai acontecer. Modo indicativo. Subjuntivo. Indica um desejo, uma dúvida, uma possibilidade. Se você não morasse tão longe, será que daria certo? Se você viajaria... A gente sempre vê esses inícios, né, nas frases quando elas estão indicando que possuem um verbo no modo subjuntivo. Exemplo, já falei, né? Se você não morasse tão longe, visitaria umas vezes. Imperativo, indica uma ordem ou pedido. Saia do seu quarto agora. Arrume seu quarto, por favor. O modo imperativo pode ser afirmativo ou negativo. Exemplo, estude muito, meu filho. Esse é o caminho para o sucesso. Imperativo afirmativo. Não brigue com sua irmã, Júlia. Imperativo negativo. A gente vê muito não antes de uma ordem. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, uma dica, é que frases que vão estar com o verbo do modo imperativo, eles indicam uma ordem. Na maioria dos casos, a gente vê uma ordem ali explícita, né? Palavras que estão no modo subjuntivo, tem uma dúvida, não sabe se vai acontecer ou não. E palavras que estão no modo, e tem um verbo no modo indicativo, coisas que acontecem, que têm devida precisão, estão indicando uma ação precisa que vai acontecer. O tempo, eles podem ser presente, pretérito ou passado e futuro. Então, são esses três tempos aqui: presente, pretérito ou passado e futuro, tá? Se vocês verem algumas atividades falando pretérito, é passado que estamos nos referindo, tá bom? Tempos verbais do modo indicativo. Presente indica uma ação que acontece no momento em que se fala. Essa ação vai acontecer no momento que se fala. Então, é o presente. Eu estudo português todos os dias. Pretérito perfeito indica uma ação concluída no passado. A ação foi concluída no passado. Exemplo: Joana ficou muito feliz com a notícia. A ação foi concluída no passado. Pretérito imperfeito indica uma ação que não foi concluída no momento em que outra ação ocorreu. Sempre encontrava desculpas para não comparecer à reunião dos pais. Encontrava. A gente vê muita terminação ava no final desses verbos. Então, está indicando um pretérito, um passado imperfeito. Quando é um pretérito, um passado perfeito, a ação aconteceu. Não se teve nenhuma interrupção, ela realmente aconteceu. Pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorreu no passado em relação a outra ação que também ocorreu no passado. Exemplo: eu já acabara as tarefas quando suas amigas chegaram. Ele já acabara os afazeres quando seus amigos chegaram. Então, aqui eu tenho duas ações que estão acontecendo no passado, né? Então, estou tendo aqui duas ações. Então, está indicando um pretérito mais que perfeito, né? O passado mais que perfeito.
Futuro do presente indica uma ação que ocorrerá depois do momento em que se fala. Encontrarás tranquilidade nesta terra. Ele irá vir hoje. Ele irá vir agora. Futuro do pretérito indica uma ação que ocorrerá em relação a outra ação que ocorreu no passado. Daria tudo para saber como foi a viagem. Gostaria muito de saber como foi seu dia. Gostaria, ia. Olha as terminações, gente. Percebam as terminações do verbo, porque elas vão se repetir ao longo de outros exemplos. Tempos verbais do modo subjuntivo. Presente indica uma possibilidade de um fato no presente. Marlon, você quer que eu faça a sobremesa? Pretérito imperfeito indica uma possibilidade no tempo passado, que passou, que não volta mais. Eu joguei bola ontem. Talvez tivéssemos nos organizado antes se nos avisassem com antecedência. Futuro indica uma possibilidade no tempo futuro, uma possibilidade que talvez vá acontecer no tempo futuro. Quando puder, levarei o que pediu. Ele viajará amanhã. Viajará amanhã. Formas nominais do verbo. Infinitivo. Plantar, correr, sorrir. A gente vê muitos verbos terminados nessa forma infinitiva, com o ar, o e o ir. A gente vê muito. A gente tem correr, cair, comer, amar. Os verbos terminados nessa forma, no infinitivo. Gerúndio. Plantando, correndo, sorrindo. Quer dizer que no gerúndio o verbo já está sendo flexionado. Então, gerando, correndo, plantando, caindo. O verbo já está, de fato, na ação. E particípio, plantado, corrido, sabido, fugido. Olha a terminação. Ido, tá certo? E o verbo também se encontra flexionado. Então, para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, estamos trabalhando com o verbo. A gente vai ter 3 tempos verbais de destaque quando a gente trabalha com o verbo, que é o presente, o passado e o futuro. A gente vai ter os verbos com a terminação no infinitivo, que é a, e ir, tá? A gente vai ter a presença dos verbos com essas terminações no infinitivo. E os verbos, eles também vão ser representados através das pessoas do verbo, onde eu tenho eu, tu, ele ou ela. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. E nós vamos ter nós, vós, eles ou elas. Nós, primeira pessoa. Vós, segunda pessoa. Eles ou elas, terceira pessoa do plural, tá? Então, aqui vocês podem ver que eu tenho o verbo amar. O verbo aqui que eu coloquei para vocês foi o verbo amar, que foi terminado em ar, tá? E o verbo amar, ele foi flexionado no tempo presente. Então, eu amo, tu ama. Ele ou ela ama, nós amamos, vós amais, eles ou elas amam, tá? Então, aqui tá o verbo amar flexionado no presente, tá certo? Então, gente, é isso. O nosso vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários da plataforma, que Tia vai responder para vocês todas as dúvidas, tá certo? Vou deixar aqui na plataforma também algumas atividades para vocês sobre esse conteúdo, sobre o verbo. Então é isso, um beijo enorme para todos, um bom dia, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser.